E essa sombra tinha 2 olhos vermelhos e brilhantes. Quando ela começou a olhar, a sombra já estava um pouco longe da porta dela, já quase na escada. Então, ela começou a se aproximar novamente, como se soubesse que a garota estava lá na porta olhando para ela. Saudações, amigos e amigas do canal Casos para Ouvir no Escuro. O meu nome é Valdo e eu moro em um prédio perto de uma das maiores faculdades do país. É um prédio pequeno, de 2 andares, com vários apartamentos também pequenos, de um dormitório só. Cada andar possui vários desses apartamentos que o dono aluga exclusivamente para estudantes, seja da capital ou do interior. Todos do prédio se conhecem e são bem amigos. Esse prédio não tem elevador, já que só tem 2 andares. Na verdade, existe um 3º andar, mas ele só tem um salão enorme que é usado como depósito pelo dono do prédio. E é nesse depósito que se encontra o fantasma do prédio. Se bem que fantasma não estaria muito certo, está mais para demônio. O prédio tem várias regras, mas as mais importantes são as seguintes: nunca entrar no depósito do 3º andar. Jamais abrir as suas portas. Nem sequer chegar perto delas. Ninguém entra naquele lugar. Aparentemente, essa entidade, fantasma ou demônio, ou aquilo que você preferir, deu uma dor de cabeça boa por muito tempo, até que alguém conseguiu trancar aquilo lá em cima no 3º andar. Parece que foi um residente que ficou aqui por um tempo. Dizem que depois que ele trancou esse demônio lá em cima, ele falou que ia embora e que não voltava mais para o prédio de jeito nenhum. Ele cortou completamente o contato com os amigos que ele tinha feito aqui. E até hoje ninguém sabe nada mais sobre ele. O zelador raramente entra lá no depósito, só quando ele realmente precisa fazer alguma coisa lá dentro. E quando ele vai, ele não demora mais do que alguns poucos minutos. Ele entra correndo e sai voando de lá de dentro. Como nesse prédio é todo mundo estudante, eu sempre pensei que era mais uma história só para assustar os mais novos ou para assustar o pessoal que chega do interior, o que é bem comum por aqui. Até o dia que eu estava estudando com um cara que mora no 2º andar. O quarto dele fica bem embaixo de onde está o depósito. Nós estávamos lá quietos, estudando, quando eu comecei a ouvir barulhos no andar de cima. Eu olhei para ele e falei: "Ué, eu achei que o seu Silva, o zelador, tinha viajado essa semana." Ele olhou para minha cara e falou: "Mas o seu Silva viajou sim." E eu falei: "E quem é que está no lugar dele?" "Ninguém. Não tem ninguém no lugar dele. Ele não tem ninguém cobrindo as suas tarefas." Aí eu parei, pensei um pouco e arrisquei: "E quem é que está lá em cima no depósito?" O meu amigo parou de ler o livro e olhou para minha cara e falou: "Não é quem, é o que." Eu falei para ele parar com aquele papinho de demônio no depósito que comigo não colava. Ele perguntou então quem poderia ser, se só o seu Silva tinha a chave de lá e estava viajando. Ele falou que se eu estivesse pensando que era um rato ou um gato, era para eu prestar mais atenção no som. Era o barulho de alguma coisa grande andando e de vez em quando arrastava alguma outra coisa. E o que era realmente verdade. O que fazia aquele som não era nenhum rato ou qualquer outro animal. Ele falou que já tinha reclamado com seu Silva sobre o barulho, que às vezes acordava ele no meio da noite, mas o seu Silva falou que não podia fazer nada. O meu amigo pediu para o seu Silva levar ele até lá em cima, para ele mesmo ver o que era. E ele encheu tanto a paciência do seu Silva
que ele acabou levando o meu amigo. Quando seu Silva abriu a porta, o depósito estava completamente gelado. Dava para ver a respiração saindo da boca de cada um deles. E era no verão. O meu amigo perguntou se tinha algum ar-condicionado ligado lá. E o seu Silva falou que não. E que quando estava frio assim, era bom não deixar a porta aberta. Quando o seu Silva estava fechando a porta, o meu amigo conseguiu dar uma última olhada lá dentro. E ele jura que viu uma sombra escura lá no fundo, indo na direção da porta. O seu Silva trancou a porta rápido e foi embora. E ele ficou mais um tempinho ali, parado perto da porta, para ver se ouvia algo. Quando ele estava virando para ir embora, ele viu a maçaneta da porta girando bem devagar, como se alguém estivesse testando para ver se a porta estava mesmo trancada. Depois que ele viu isso, ele saiu correndo e nunca mais voltou lá para cima. Eu também já perguntei para o seu Silva sobre o que tem lá em cima, mas ele não gosta muito de falar sobre o assunto. É muito difícil conseguir fazer ele falar alguma coisa sobre isso. A única coisa que ele repete sempre, sem parar, é que é para ninguém chegar lá em cima ou tentar entrar no depósito. Eu tenho mais algumas histórias sobre esse suposto demônio, mas eu só vou contar mais uma agora. É sobre uma garota que morava aqui antes de trancarem o coisa ruim lá em cima. Parece que ela morava no apartamento que ficava bem de frente para a escada que sobe para o terceiro andar. Numa noite de sábado, quase todos do prédio tinham saído para se divertir. Só ela e mais alguns poucos ficaram lá. Ela estava no computador fazendo um trabalho, quando começou a ouvir passos pelo corredor. Nada de anormal. Ela não era a única que tinha ficado no prédio. Mas então, bateram na porta de um dos apartamentos vazios. Ninguém atendeu. Bateram na porta de outro. Também não tinha ninguém. E foram batendo de porta em porta. E ela era a única pessoa do segundo andar que tinha ficado. A essa altura, ela já estava meio assustada, achando que podia ser um ladrão. Então bateram na porta do apartamento ao lado do apartamento dela. Ela ficou olhando para a porta do seu apartamento, esperando baterem também. Mas ao invés de baterem, ela só viu a maçaneta girando. Ela estava com o coração na boca, e então finalmente bateram na porta. Mas não foi como a batida dos outros. Nos outros apartamentos, pareciam que tinham batido com os nós dos dedos. Na porta dela, parecia que estavam dando chutes com uma fúria incrível. A porta estremeceu completamente. Ela correu para a cozinha, e da cozinha ela ainda conseguia ver a porta da frente. A luz lá fora estava acesa, e ela podia ver a sombra dos pés de alguém pelo vão que tinha embaixo da porta. Um tempo passou, e quem quer que fosse ainda estava lá. Ela resolveu olhar pelo olho mágico, na esperança de que fosse alguém fazendo alguma brincadeira idiota com ela. Quando ela olhou, ela viu uma sombra escura e disforme na frente da porta dela, e essa sombra tinha 2 olhos vermelhos e brilhantes. Quando ela começou a olhar, a sombra já estava um pouco longe da porta dela, já quase na escada. Então, ela começou a se aproximar novamente, como se soubesse que a garota estava lá na porta olhando para ela. A garota soltou um grito que chamou a atenção do prédio inteiro. O pessoal que tinha ficado aqui saiu correndo para ver o que era e a encontraram com a porta aberta. A garota estava desmaiada no chão, com 2 marcas roxas nos seus pulsos, como se alguém tivesse agarrado ela com muita força. Ela falou que só se lembra de ter visto a sombra se aproximar da porta e depois de gritar. Após isso, ela só lembra de estar todo mundo do lado dela no apartamento. Sem falar que ela estava com a porta trancada, com aquela correntinha e tudo, e não havia nenhum sinal de entrada forçada.
No dia seguinte, ela foi para a casa de uma prima dela que morava ali perto e só voltou para cá para pegar as suas coisas. Depois disso, que o tal cara, de algum jeito, encontrou uma maneira de trancar esse demônio no depósito. Eu nunca cheguei a ver nada, a não ser uma vez que eu dei uma de curioso e subi para o terceiro andar para ver se via alguma coisa. Quando eu encostei na porta, ela estava completamente gelada, como se fosse a porta de um freezer industrial. Eu saí correndo de lá na hora. E é isso. Essa é a minha história. Mesmo não tendo visto o fantasma ou a entidade ou aquilo que você quiser chamar, eu tive provas o suficiente de que realmente tem alguma coisa naquele depósito. Eu não sei o que é, mas eu sei que realmente tem alguma coisa lá. Eu só peço desculpa por não mencionar o nome da faculdade nem da cidade onde ocorreram os fatos, por uma questão de privacidade. Muito obrigado por ouvirem a minha história.